Olá, meu querido telespectador do YouTube, vem tomar um café com o Ryan. Hoje é dia 13 de junho, você tá bem? Espero que essa voz aveludada aqui encontre a vossa senhoria muito bem, porque o bicho tá pegando, meu amigo. A gente amanheceu com notícias bastante desastrosas no outro lado do mundo. A gente teve o maior acidente aéreo em uma década, matando mais de 200 pessoas. E pelo incrível que pareça, uma pessoa sobreviveu. E também a gente teve uma escalada do conflito geopolítico com Israel atacando diretamente Irã, as bases militares e nucleares dentro do território iraniano. O petróleo já está subindo 8%, então agora a gente vai falar muito mais sobre isso e as reverberações no mercado. Então já, por favor, compartilhe esse vídeo, curta, faça o que você quiser para ampliar, para todo mundo também pegar um cafezinho. Eu já tomei o meu, então tá, não sei onde está o copo, para a gente se informar de uma forma leve, de uma forma que você consiga interpretar no seu dia a dia. Petróleo Oriente Médio aqui, gente, ó, bicho tá pegando. Israel lança ataque contra Irã e gera reação. Então, só para vocês entenderem muito bem, a gente está desde 2023 que teve o Israel e Hamas, eu acho que é Hamas, vamos ver. Quando foi? Eu acho que começou, ó, 23, né? Que foi 50 anos da guerra do Yom Kippur. A guerra onde Síria e Egito Yom Kippur. Que foi aqui em 1973. Israel foi invadida por Síria e Egito na época. Naquele momento, foi apoiada pelos Estados Unidos. E dali teve um conflito no Oriente Médio. A consequência direta da guerra de Yom Kippur foi a crise do petróleo, a primeira crise do petróleo. A gente teve duas, né? 1973 e 1979. Nesse momento, o petróleo ele explodiu de valor. Em 1979 foi por conta da Revolução Iraniana, não foi por conta da Primeira Guerra, da Guerra do Yom Kippur. Então, sempre quando tem algum conflito geopolítico, o que acontece com o petróleo? O petróleo explode. Então, o petróleo já amanheceu subindo 8%. Para quem não sabe, o petróleo tem dois tipos. Tem dois tipos não, tem vários tipos de barril, mas os mais conhecidos são o petróleo Brent, que é referência do Mar do Norte, que é o que é referência para a Petrobras, e o WTI, que é o Western Texas Intermediate, né, que é referência dos Estados Unidos. Então o petróleo estava ali antes do ataque a $70 o barril do tipo Brent e já subiu bastante. Ele chegou a bater quase mais de 10% de alta, já recrudesceu um pouquinho. Então, sempre quando tem conflitos geopolíticos, lembrando que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Vamos ver onde é que está países, vamos ver onde é que o Irã está. O Irã aqui, ó, está, acho que se não me engano, na 5ª posição entre os maiores países produtores de petróleo. Hoje o maior produtor é Estados Unidos, desde a revolução do petróleo de xisto, Shale Oil, que foi ali em 2013, tá? Eu já estava no mercado nessa época. Então hoje os Estados Unidos passaram a Arábia Saudita, não sei se todo mundo sabe disso. Então o Irã é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo maior produtor de petróleo e por muito tempo o Irã ficou fora do mercado por conta das sanções de petróleo que eles tinham, principalmente no governo Barack Obama, que eles não podiam exportar para o mundo. Agora podem, não tem mais o banimento, mas de toda forma isso afeta muito o petróleo. Então a principal questão geopolítica com relação ao petróleo, mas se você olhar uma figura mais longa do petróleo, você vê que já está em queda há muito tempo. A gente pegou ali desde a pandemia, o petróleo chegou a bater ali $120 o barril, né? Aqui na pandemia, pós-pandemia. E aí isso daqui foi logo depois da guerra, tá? Teve a guerra da Rússia e Ucrânia, não foi aqui da Israel. A gente teve volta da pandemia muito forte, o petróleo saiu aqui de $30 o barril para 70, teve a guerra da Rússia e Ucrânia, foi para 120. Teve o grande problema de inflação que foi gerada no mundo, foi por conta desse movimento aqui do petróleo. E depois foi melhorando e também ajudou a voltar a inflação do mundo. Então, nunca olhe algo só
na foto, tem que olhar o filme também. Tá subindo, mas já vem de uma queda relevante e quem se aproveita disso são ações de empresas ligadas a petróleo, né? Petrobras já amanheceu, por exemplo, aí subindo 2,6%, tem seus pares aqui, ó, Shell subindo aqui 1%, acho que a bolsa lá não abriu ainda, tá? Abriu? Não, acho que abriu sim, verdade. Enfim, então a primeira notícia principal do dia é essa e a segunda principal notícia não é de mercado, mas é o acidente aéreo. Foi o maior acidente aéreo em uma década, foi com um Boeing lá na Índia. Se vocês forem ver, tem o vídeo, tá? Tem o vídeo dele decolando e caindo. Cara, caiu, sei lá, 45 segundos depois de decolar. Teve vídeos de passageiros relatando que o avião, nada funcionava nele. Então, teve um pane elétrico, não sei exatamente o que aconteceu. Uma pessoa sobreviveu, vou até colocar aqui. Uma pessoa sobreviveu, não sei se cita aqui, e ela saiu andando. Dá pra ver vídeo dela saindo andando, cara, lá do acidente aéreo. Foi incrível, assim, a cena. Então, vamos tentar entender o que acontece. Pra quem não sabe, aviões... Esse é o maior acidente aéreo de uma década, né, dos últimos 10 anos. É muito comum que os aviões eles durem para sempre, praticamente, se depender da manutenção. Então, um avião não dura 10, 20, 30 anos. Então, esse avião específico aqui, que se eu não me engano é o Dreamliner da Boeing, Dreamliner Boeing, ele começou a entrar em operação em 2011, tá? É o primeiro acidente aéreo desse modelo aqui do Boeing, tá? Dessa linha aqui do Boeing 787. E aí, aquela história, a gente vai tentar entender o que aconteceu, mas realmente o vídeo é bem incrível, né? Ele caiu logo ali, uma hora depois, um minuto depois. Então foi lançado em 2011, tá aqui as especificações da aeronave, mas quem sentiu foram as ações da Boeing, né? Deixa eu pegar aqui com o Boeing Stock. Caiu aí, chegou a cair um pouco mais até, né? Chegou a cair 5%. E sempre quando tem acidente aéreo, a própria companhia ela sofre bastante com relação a isso, tá bom? Então acho que de principais notícias lá fora essas são as principais notícias do jornal, mas aqui no Brasil também tem uma treta aí importante relacionada ao fiscal. Se a gente olha aqui o Brasil, vamos olhar aqui a política. Teve também a pesquisa do Lula ele está estável, então ele não conseguiu recuperar desde a questão do Pix. Lembra aquela questão do Pix, que é o tarifar Pix? Então o clima não está muito, a popularidade não está tão legal assim, certo? Não conseguiu recuperar como gostaria, mas o que importa é isso aqui, ó. O presidente da Câmara dos Deputados, Mota, pautou urgência de projeto que susta, eu não sabia o que significava esse verbo, susta é impedir, cancelar, é tentar impedir. Então, é uma demonstração de que o Congresso realmente não está feliz com a postura do governo. Então, realmente, o Congresso quer parar com o decreto do IOF, que aumentava o IOF, porque a solução que o governo deu, que foi aquela MP, não foi satisfatória, né? O governo está taxando pra caramba e não dá soluções de corte de gastos. Essa é a principal insatisfação do Congresso. E lógico, aquela incerteza, tá vendo? A renúncia fiscal e tudo mais, ele só aumenta a taxa e não tem questões relativas a gasto. Então o Congresso ele está bastante peitando e teve um bate-boca, né? Teve o bate-boca do Haddad com o Nicolas, né? Aqui, ó, Nicolas, o bate-boca entre eles, aí ficou uma baixaria do caramba, enfim. Eu vi esse bate-boca, foi uma coisa ridícula, né? Questão mais eleitoral, enfim, vai fazer o quê? Ano que vem tem eleição. Enfim, teve essa questão aqui também. Então teve o bate-boca dessa conversa do ministro Haddad com a Câmara dos Deputados e deu esse problema. Então, a princípio, gente, o que eu queria falar pra vocês? É por isso que eu não tô posicionado em Brasil, cara. Esse Ibovespa aqui é uma coisa complicada. Ele fala, é que nem aquele ex-namorado, aquela ex-namorada que promete que vai, eu vou mudar e não muda. Porra, entendeu? Desde a pandemia esse negócio fica de lado. Eu tô aplicado em quê? Bolsa Americana, garota. Bolsa Americana, olha isso aqui que delícia. Olha isso daqui que delícia. Depois da pandemia o negócio, depois da pandemia quanto subiu?
70% em 5 anos. Isso que é o normal, entendeu, meu jovem gafanhoto? Gente, eu vou ter que interromper abruptamente essa transmissão porque meu computador está sem bateria, eu não sei onde está o carregador. Então é isso, fiquem com Deus, um ótimo dia e amanhã é sábado, então não vai ter vídeo amanhã. Um beijo, se cuidem. Tchau, tchau.